Meus queridos, com 4 minutos de atrasos, estamos chegando com o quadro Minha Psique com a psicóloga Camila, que já era para ter estreado na semana passada, mas devido um problema técnico aqui no meu computador, não deu para a gente estar estreando esse quadro na semana passada, que você já sabe o tema, né? Nós estaremos abordando o tema ansiedade. Primeiramente, cumprimentando a psicóloga Camila. Bom dia, Camila. Bom dia, João. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia a você que está nos ouvindo aí, ouvindo o programa Conexão Voz Amiga, o quadro Minha Psique, agora toda quarta-feira, às 9h30, com a psicóloga Camila, abordando temas diversos, hoje abordando o tema ansiedade. Entrando um pouco nesse tema ansiedade, falando a primeira pergunta aqui, o que é ansiedade, Camila? Bom, eu não poderia falar sobre ansiedade sem antes falar sobre o medo, porque a ansiedade, ela vem do medo. É o medo de algo ou alguém, alguma situação, mesmo que essa ameaça ela não seja real. O medo, ele faz com que a gente se sinta ameaçado por alguma coisa. E a ansiedade, ela traz essa mesma sensação. Então, antes da ansiedade vem o medo. E aí, por conta desse medo, são gerados os sintomas da ansiedade. Então, a ansiedade, ela traz uma antecipação do perigo. Ela dá a sensação de que tem algo te ameaçando, que tem algo que pode te causar algum dano, mesmo que essa ameaça não tenha acontecido ainda ou que ela não seja real. Então, a ansiedade, ela faz com que a gente também tenha diversos sintomas por conta dos pensamentos que são gerados pelo medo. Certo. E um abraço aí para você que está nos ouvindo aí através do aplicativo, do site. Nós estamos ao vivo também através do Facebook. E essa entrevista você vai estar acompanhando depois no YouTube também, que a gente vai estar colocando. A questão da ansiedade. Tem tipos de ansiedade? Como que funciona para dar uma visão geral aí para o nosso ouvinte? Sim, tem diversos tipos de ansiedade. Tem a ansiedade de separação, que é a ansiedade que a gente observa nas crianças, que é o medo de se separar dos pais, né? Quando os pais saem de casa, seja para ir trabalhar, ou quando a criança tem que ir para a creche ou para a escola. Tem a ansiedade que já evolui para uma síndrome do pânico, né? A ansiedade social, que você tem medo de sair de casa, de estar em lugares que tem muitas pessoas. Então, existem sim diversos tipos de ansiedade. Até num próximo quadro dá pra gente falar sobre cada um deles e como lidar com a ansiedade também, né? Certo. Então, pode-se dizer que a ansiedade é um transtorno, é uma doença? O que vem a ser a ansiedade? A ansiedade, antes dela ser um transtorno, ela faz parte de todo ser humano. Nós já nascemos com ela. Então, todo mundo tem a ansiedade. Porém, quando ela começa a ser desproporcional com a realidade, desmedida, e ela começa a causar prejuízos na vida do indivíduo, aí nós podemos considerar essa ansiedade patológica. Então, no caso, ela se torna um transtorno de ansiedade generalizada. Mas se essa ansiedade ela não causa prejuízos, ela está dentro ali do que nós chamamos de normalidade, aí ela só está em você, como em todo mundo, né? Porque ela tá dentro de todos nós. Até tem algumas pessoas que já perguntaram: a ansiedade tem cura? Não tem cura, porque nós já nascemos com ela. Ela é uma das nossas emoções, assim como medo, alegria, raiva, tristeza. Ela faz parte de todo ser humano e ela tem também o seu lado positivo, ela tem a sua função positiva. Só que quando ela é desproporcional e causa prejuízos, né? E você consegue identificar que você tem tido diversos sintomas dela, aí ela já passa a ser um transtorno. E aí, nesse caso, tem o tratamento para você poder aprender a lidar com essa ansiedade e ter recursos ali para você buscar um equilíbrio dentro desses sintomas. Certo. Essa ansiedade, a ansiedade que seria patológica, que seria fora dessa normalidade, ela está sempre associada a
a falta de ar, a temor da morte, a mal-estar, assim, tá sempre associada a isso? Essa ansiedade que seria uma patológica fora dessa, sem ser essa ansiedade normal do ser humano, né, que nós temos. Eu vou trazer aqui para vocês os sintomas da ansiedade, que isso pode te ajudar a identificar se você tem ou não a ansiedade, né? Lembrando que alguns sintomas, como por exemplo, ataque cardíaco, você sempre tem que observar se realmente você não tem uma questão física, né? Uma questão biológica. Se você já verificou e não tem, já fez os exames, aí a gente entende que pode ser sim ansiedade. O próprio médico, ele vai identificar essa parte. Mas tem sintomas que eles são muito característicos da ansiedade e não daria nem pra gente dizer que são sintomas físicos, né? Então, aqui eu vou trazer para vocês diversos sintomas que a ansiedade causa. Um dos sintomas é a agitação, que é o fato de quando você está ansiosa ou ansioso, você fica muito agitado, muito inquieto, não consegue ficar parado, não consegue ter muita atenção. E aí um outro sintoma é a desatenção, a dificuldade de se concentrar, ficar muito distraído. E por que vem essa distração, essa desatenção? Porque a pessoa que ela é ansiosa, ela tem um turbilhão de pensamentos na mente dela o tempo todo. Ela pensa em muita coisa ao mesmo tempo. Então ela acaba se distraindo com os próprios pensamentos, com as próprias preocupações e se desligando um pouco do externo e até mesmo do outro muitas vezes. E isso acaba fazendo com que ela tenha dificuldades muitas vezes de memória, de atenção, de concentração, né? A nossa memória, ela também pode ser afetada pela ansiedade, por conta dessa quantidade de pensamentos, do quanto você se sente ameaçada no seu dia a dia e com preocupações. Isso acaba fazendo com que você muitas vezes tenha dificuldade de memorizar, de organizar os seus pensamentos, de armazenar informações. Ela traz uma sensação muito forte de incerteza, né? A pessoa que ela é ansiosa, ela tem uma insegurança que causa prejuízos para ela, uma insegurança fora do comum, porque em alguns momentos é natural que a gente se sinta inseguro, mas a pessoa ansiosa, ela se sente sempre insegura, tem a necessidade sempre que o outro afirme aquilo que ela precisa decidir. Se ela tem duas escolhas, ela sempre precisa que alguém afirme qual a melhor escolha para ela. Ela se sente insegura o tempo todo. Sente como se ela tivesse a necessidade de que alguém desse a resposta para ela. Como se aquilo que ela acredita, aquilo que ela acha, nunca fosse o suficiente. Nunca estivesse certo o suficiente. E um outro sintoma é a sensação crescente de que algo ruim está para acontecer. Quem tem ansiedade sempre fica com essa sensação. Mesmo que não tenha nada concreto, mesmo que não tenha nada real que diga que realmente algo ruim vai acontecer, essa pessoa fica com aquela sensação ali dentro dela. E muitas vezes imaginando possibilidades de coisas ruins e catastróficas que podem acontecer na vida dela. Mesmo que as evidências que ela tenha seja de que está tudo bem. E muitas vezes, quando está realmente tudo bem, é o momento que ela costuma mais ter esse tipo de pensamento. Porque a mente dela, ela já trabalha dessa forma, com essa sensação, com essa ideia de que logo, mesmo que esteja tudo bem, logo algo ruim vai acontecer, ou logo algo vai acontecer para me prejudicar. Tem a sensação de perda iminente, né, como se fosse um vazio ali, a sensação de que você perdeu algo, de que algo está faltando também, que os acontecimentos fogem do seu controle. Isso é muito característico, né, até em vários pacientes que eu já atendi, a sensação de que as coisas estão saindo do seu controle, né, de que você não tem controle do que vai acontecer, que você não tem controle dos seus pensamentos, que você não tem controle do seu corpo muitas vezes, porque você não consegue controlar os sintomas que ela traz, e que você não tem controle sobre as suas emoções. Então essa sensação muito forte de que você não tem controle, que as coisas estão fugindo, é como se estivesse escapando pelas suas mãos e você não conseguisse segurar. Um outro sintoma é que você pode ter a sensação de pés frios, borboletas no estômago, né, que seria aquela queimação no estômago ou frio na barriga, suor,
sensação de angústia, né? Você se sentir ali sempre angustiado, muitas vezes sem saber a razão. Só vem aquela angústia. E normalmente essa angústia se intensifica ou logo pela manhã ou no final do dia, né? Que é ali no momento em que a gente termina aquele dia e você para tentar descansar. E aí, nesse momento, é quando mais as pessoas costumam ter essa sensação de angústia. Medo de falhar, né? Quem é ansioso sempre tem essa sensação de que logo vai fazer algo errado, de que vai falhar. E sempre fica com esse medo de que vai falhar e aí se julga, se critica demais por ter feito algo errado. E muitas vezes ela acaba cometendo o erro de tanta ansiedade que ela sentiu, por não ter conseguido ali lidar com os sintomas, com os seus pensamentos e com as suas emoções. E tudo isso acaba prejudicando ela. E mesmo quando ela acerta, ela fica com aquela sensação de não ter sido boa o suficiente, de não ter feito tudo da maneira correta, ou não ter tido feito da melhor maneira. E muitas vezes acaba se comparando com outras pessoas. E isso acaba gerando mais ansiedade ainda. Um outro sintoma é o medo de ser ridicularizado, de ser exposto, né? Então, quem tem ansiedade normalmente sempre tem um tipo de pensamentos como: o que as pessoas vão pensar de mim? O que as pessoas vão falar sobre mim? Como as pessoas estão me vendo? Será que o que eu falei eu deveria realmente ter falado? Será que eu não poderia ter falado de uma forma diferente? E isso não são em somente algumas situações pontuais, como seria o natural, né? Às vezes a gente tem uma conversa com alguém e a gente naturalmente pensa: eu poderia ter falado de outra forma. Mas, para quem tem ansiedade, isso é constante. Na mais simples das conversas, ela pode ter esse tipo de pensamento. Nas mais simples das situações, ela pode ter esse tipo de pensamento. Às vezes ela vai no mercado, na padaria, ela já começa ali ficar preocupada em como as pessoas estão enxergando ela, em como ela vai ter que fazer aquela pergunta, em como ela vai falar, se ela vai falar errado, se ela vai conseguir falar aquilo que ela precisa. E em muitos casos a pessoa ansiosa ela não consegue, ela tem uma dificuldade de falar realmente aquilo que ela precisa falar. Por estar ali, enquanto fala, muitas vezes pensando no outro, em como o outro está vendo ela, por esse medo de ser ridicularizado, de ser exposto. Uma preocupação constante também faz parte dos sinais aí da ansiedade. Essa a gente percebe que é uma preocupação em situações pontuais, né? Estou passando por um problema agora, real, né? Que nem agora voltou muito forte essa questão da pandemia. Alguém da minha família está doente. É uma preocupação real. Mas quando essa pessoa melhorar, essa preocupação vai passar. Agora, para quem é ansioso, não. É uma preocupação constante e muitas vezes com coisas que para as outras pessoas não traria nenhum tipo de preocupação. Então, uma preocupação com coisas que são muitas vezes incomuns, com as comuns e com as incomuns também, há essa preocupação. E é uma preocupação que não passa. Na ansiedade normal, assim, adaptativa, essa preocupação, em alguns momentos ela vem, mas ela passa. Na patológica, não, ela é constante. A pessoa está ali todos os dias preocupada. E no dia que ela está mais preocupada é quando normalmente vem a crise, que vem com força todos esses sintomas, né? Ou a maioria deles. Não é todo mundo que vai sentir todos esses sintomas. Mas se você tem ansiedade, provavelmente você vai identificar a maioria deles em você. Um outro sintoma também é a irritabilidade, que é inclusive um sintoma que eu tenho visto muito nessa segunda onda aí da pandemia, que é essa irritabilidade, de você o tempo todo estar se sentindo irritada. Parece que qualquer coisa te tira do eixo, qualquer coisa, por mais simples que seja, ou que em outra situação não faria tanta diferença para você, começa a te irritar, começa a te incomodar. E aí muitas vezes você pode ficar um pouco agressiva nas palavras com outras pessoas, ou se isolar um pouco mais, exatamente por estar sentindo essa irritabilidade dentro de você. E isso tem sido muito comum, como também um dos sintomas da ansiedade, essa irritabilidade por
não tá conseguindo lidar ali com as suas emoções, com os seus sentimentos, com as suas preocupações. Um outro sintoma também é a sensação de desamparo, de que você está desamparado, de que você está sozinho. E é mais assim uma sensação mesmo de você se sentir desprotegido. É como se você sempre estivesse em perigo e que você não tivesse nada que te segurasse, que te protegesse. Então é uma sensação constante de desamparo e essa sensação muitas vezes cresce ainda mais diante de uma situação ameaçadora, né? Quando há algo concreto, então essa situação cresce muito mais. Um dos sintomas também é a dor de cabeça, náuseas, tonturas, pessoas que roem unhas, né? Roem unhas por ansiedade normalmente. Uma outra característica também é baixa na criatividade. A pessoa acaba tendo uma baixa ali na sua produtividade, na sua criatividade, não consegue ter muitas ideias. E também uma outra característica são os pensamentos acelerados, né? Acredito que é uma das principais características. Quem tem ansiedade tem um pensamento muito acelerado. Vem um turbilhão de pensamentos e até algumas pessoas falam assim, mas parece que eu nem tô pensando nada. Mas a nossa mente, ela nunca fica totalmente vazia. Dificilmente vai acontecer essa situação de nunca estou pensando nada. O que acontece? Vem tantos pensamentos na sua mente, eles vêm com tanta força, em grande quantidade, que você não consegue nem identificar quais têm sido os seus pensamentos, porque vem um turbilhão, vem muito forte, e aí você não consegue identificar, e aí isso acaba gerando mais sintomas. Então essa era uma característica muito forte de quem tem ansiedade, esse pensamento acelerado demais, né? Esse raciocínio, não chega a ser um raciocínio, mas são uma quantidade de pensamentos muito rápidos, um vai puxando o outro, e normalmente são pensamentos negativos. Então, um pensamento negativo vai puxando o outro. E esse pensamento negativo é mais uma característica de quem tem ansiedade. Para além dos pensamentos intrusivos, né? Que são aqueles pensamentos que vêm na nossa mente sem a gente ter autorizado. Que são pensamentos que a gente até estranha ter esse tipo de pensamentos. Mas são pensamentos que qualquer pessoa pode ter. Né? Pensamentos que muitas vezes a gente tem vergonha de falar sobre eles, ou que nos espantam por ser pensamentos incomuns, mas quem tem ansiedade costuma ter esses pensamentos sempre, diferente de uma pessoa que tem ansiedade adaptativa que só tem eventualmente. Então esses são alguns dos sintomas que a ansiedade traz, e essa também é uma forma talvez que vocês possam encontrar e de identificar se vocês têm esses sintomas, ou a maioria deles, ou poucos. Certo, 9 horas e 52 minutos. Nós estamos aqui no quadro Minha Psique com a psicóloga Camila, falando hoje no tema específico aqui, ansiedade. Você que está nos ouvindo aí pela rádio, pelo aplicativo, tem perguntas aí, ou se você que está pela live e tiver alguma pergunta, pode mandar pra gente e a gente repassa aqui pra psicóloga Camila. Aqui, qual que é a diferença, se é que existe diferença, entre ansiedade entre ansiedade e transtorno de ansiedade? É exatamente essa diferença que eu falei da ansiedade adaptativa para patológica, né? Que a ansiedade adaptativa, quando você tem uma preocupação, quando você tem algo que te incomoda, essa sensação ela passa quando o problema se resolve. Agora, a ansiedade patológica não. Os sintomas, a preocupação, eles continuam. É constante. E aí, quando ela vem associada desses sintomas, então você identifica que ela já tem te trazido prejuízos. Se ela tem te trazido prejuízos, tem sido desproporcional com as situações que vêm surgindo, tem sido desproporcional com a realidade, aí nós identificamos que ela pode ser sim uma ansiedade patológica, que é o transtorno de ansiedade generalizada. E aí eu trouxe aqui algumas perguntas também que colocaram pra mim lá no meu Instagram. Inclusive, quem quiser me seguir no Instagram é @camila.areco.psicóloga.
E aí me mandaram algumas perguntas numa caixinha de perguntas que eu abri lá nos stories. Uma das perguntas é: perco a fome por ser ansiosa? Sim, tem dois extremos. Algumas pessoas, elas vão ter o apetite muito maior, né? Até alguns estudos trazem que uma das formas da pessoa não ter que lidar com os sintomas dela, muitas vezes é recorrer à comida. Então, em algumas pessoas, esse apetite ele vai aumentar, podendo até se tornar uma compulsão mesmo daquela pessoa pelo alimento, uma forma de não ter que lidar com as suas emoções, aí recorre ao doce, a diversos tipos de comidas, normalmente são os carboidratos. E tem também esse outro extremo, que é quando a pessoa ela começa a perder o apetite, porque ela fica com tantos problemas, com tantas preocupações, com tantos pensamentos e com tantos sintomas relacionados à ansiedade, que aquilo ali já ocupa todo o dia dela, traz um cansaço excessivo, muitas vezes causa a tristeza por não conseguir lidar com tudo isso, e aí vem essa falta de apetite, né, de você nem conseguir comer por tudo que você está sentindo. Então pode sim perder a fome por conta da ansiedade, ter aí essa falta de apetite. Só complementando aí, completando aí. Isso pode, não significa que é regra. Não, é isso? Não é regra. Nenhum dos sintomas Não, eu falo assim, porque talvez a pessoa tá com esse sintoma de muito apetite ou falta de apetite, e a pessoa pode achar que ela tá com depressão ou com ansiedade, e pode ser que não seja, né? Isso, é como eu falei ali no começo, né? Todos os sintomas você tem que observar se você não tem nada físico, se você não tem nada biológico, né? Se você já foi no médico, observou que realmente não é um problema físico, como por exemplo a falta de apetite. Se você tá tendo constante falta de apetite, você tem que ir ao médico e tentar ali ter um diagnóstico. E aí, se o médico identificar que não tem uma causa fisiológica para aquilo, aí você vai buscar quais são as outras possibilidades desse diagnóstico. E pode ser um diagnóstico psicológico, como a ansiedade, né? Então, todos os sintomas, não é todo mundo que vai ter, né? Algumas pessoas, por exemplo, eu posso ter inquietação, agitação, pensamentos acelerados, fome, aumento do apetite, eu posso ter roer unhas, e o João não, por exemplo. Ele pode ter os outros sintomas que eu falei. Nele pode ser a falta de apetite, pode ser a falta de concentração, a desatenção, os pensamentos acelerados, falar de forma muito rápida. Então, cada pessoa, ela Mas vai também gerar... não significa, porque senão eu sou eu tenho transtorno de ansiedade, porque eu falo aceleradamente. Mas então, igual você está falando, só para deixar claro aí para o nosso ouvinte, tem que pontuar, né, Camila? Tem que pontuar que talvez a pessoa tá tendo algum tipo de sintoma desse daí, mas ela tem que ver com o médico, talvez pode ser só alguma falha hormonal dela, ou alguma coisa que não seja ansiedade, ou talvez pode ser também, né? Tem que verificar, talvez um sintoma isolado, não pode colocar como... Não, um sintoma isolado não caracteriza. Assim como eu falei, né? Vai depender do quanto você consegue identificar de sintomas e de características, o quanto a ansiedade tem trazido prejuízo para você. Então, por exemplo, né, essa questão de você falar rápido é diferente, porque você é radialista, né? Então, tudo a gente tem que analisar. Aquela pessoa é assim porque faz parte do trabalho dela, da função dela, da personalidade dela, ou porque isso não é um caso isolado, vem associado de outros sintomas, de outras questões. Então, sempre observar. E quem vai poder dar esse diagnóstico para você é o psicólogo, o psiquiatra, né? Então, sempre buscar um profissional. Porém, você mesmo também pode identificar ali o quanto você tem tido desses sintomas, mas um sintoma isolado não caracteriza mesmo. Certo, 9 horas e 59 minutos, você que está nos ouvindo aí através do aplicativo Rádio Voz Amiga, olha, pela
bondade de Deus, pela misericórdia, nós estamos aí com mais de 1.000 downloads no nosso aplicativo. Também você que acompanha pelo portal do Radiosnet, pelo site. E nós estamos ao vivo também pelo Facebook, que depois vai estar ali no nosso YouTube. Se você ainda não conhece nosso canal, vai lá, se inscreve, ative o sininho para receber as notificações e também para ajudar a crescer o nosso canal, que nós estamos começando ainda, pouquinha gente. Um abraço para o Marcos, que está acompanhando através do Facebook, o Marcos aqui da Vila Romana, outras pessoas que estão acompanhando pelo Facebook. Se tiver perguntas, pode mandar aqui, ainda tem um tempinho aí, ainda a Camila vai responder para você, tá ok? Deixa eu fazer uma pergunta a respeito de crianças. Nós estamos aí numa pandemia e, como você disse agora, essa nova cepa veio com essa nova variante, veio com um pouco mais de força, e as crianças estão, vamos dizer, sofrendo, porque estão afastadas dos seus amigos de escola, tudo. A ansiedade também pode pegar a criança. Como que a gente vai fazer esse diagnóstico, os pais? Como que ele consegue, se porventura, se a ansiedade também acomete criança, como que a gente faz esse parâmetro aí para verificar? Com certeza, inclusive no consultório eu atendo crianças que têm ansiedade também, né? Eu falo assim que todos os meus pacientes, eles têm esse transtorno de ansiedade, desde as crianças até os adultos, infelizmente. Esse período de pandemia, de ficar afastado dos colegas, né, de ter uma mudança muito drástica na rotina da criança, não poder ver os coleguinhas, não poder ver os amigos, não poder sair, né, com tanta frequência, não poder ter uma rotina normal que uma criança teria fora de casa, né, para além dali da rotina do lar, com certeza pode gerar ansiedade. Mas não só isso, tem crianças que já eram ansiosas antes da pandemia. E uma coisa que a pandemia pode fazer, no caso, é intensificar esse sintoma. Às vezes a criança já era ansiosa, já tinha uma predisposição e isso se intensificou agora diante das situações. Ou pode ser também que diante dessa situação tenha desencadeado. E para a gente observar se a criança é ansiosa, a gente tem que observar os mesmos sintomas, né? A criança tem apresentado irritabilidade, tem roído as unhas, tem tido dificuldade de dormir, a criança tem ficado muito agitada para além do normal, né? Lembrando que se já era uma criança agitada, né? Porque toda criança ela tem ali suas fases também e suas características próprias. Não é porque uma criança é agitada ou inquieta que ela tem algum transtorno. Mas se isso vem associado de outros sintomas, aí é importante os pais observarem, será que é ansiedade? E aí levar num profissional para poder trabalhar isso na criança, né, para poder aprender a lidar com isso e identificar se realmente é aquilo, né, ou se não, se é uma outra questão emocional que trouxe aqueles sintomas. Então, na criança pode também surgir esse transtorno de ansiedade. E muitas vezes, quando a criança é ansiosa, os pais também são ansiosos, né? Isso é algo que muitas vezes a criança ela vai adquirindo ali pelo próprio ambiente, por como os pais reagem a certas situações, por como eles se comportam. Então, essa também é uma característica. Certo. Essa questão de isolamento, de pandemia, isso é novidade para nós desse século, né? Porque já teve uma pandemia antes que foi bem essa questão de isolamento também, mas só que já não faz parte da nossa geração, foi no século passado, então a gente só sabe de ouvir falar. E essa pandemia veio nessa complexidade, né, de isolamento, de tudo isso, e agora tem mais isolamento. Como que fica, como que a pessoa, agora fala na questão adulta, como que nós, como seres humanos, como que a gente faz para a gente lidar com essas frustrações, com as percas, com tudo isso que está acontecendo nessa questão de pandemia, de isolamento, de tudo. Como que a pessoa que está nos ouvindo aí, como que ela consegue fazer para lidar com tudo isso que está acontecendo? Bom, aí isso vai para além da ansiedade, né? Tem a ver também com a questão do luto, da frustração, de como as coisas têm acontecido.
né? Infelizmente, a nossa situação, ela é bem incerta, né? Não tem como a gente saber como vai ser daqui pra frente. E como você vai lidar com isso, depende muito de qual é a sua situação, pelo que você está passando. Se o que aumentou em você durante essa pandemia foi a ansiedade, ou se o que você está passando é o luto, ou se foram problemas financeiros. E aí podem ser diversas situações. Não tem como eu dizer para vocês, vocês vão ter que fazer isso, isso e aquilo que vai funcionar. Porque o ser humano, ele é diferente um de cada um tem a sua subjetividade. Então, às vezes, o que funciona para mim não funciona para você. Mas uma orientação que a gente sempre dá é trabalhar os seus pensamentos, né? Observar o que você tem pensado, quais são as suas preocupações e lidar com esses pensamentos, lidar com essas emoções, porque muitas vezes a gente evita sentir, a gente evita pensar. E aí, quando eu evito sentir, lidar com os meus problemas, lidar com aquilo que eu estou sentindo, lidar com as minhas preocupações e meus pensamentos, os sintomas eles aumentam. E as situações muitas vezes se agravam, porque ou você fica paralisado, não consegue lidar com o que está acontecendo, ou você começa a lidar de uma maneira a te prejudicar. E aí, no próximo quadro, eu quero trazer para vocês estratégias para lidar com a ansiedade, né? Como lidar com a ansiedade, especificamente. Entrando, tá associado à questão de ansiedade, mas entra também, já foge um pouquinho e vai para outro parâmetro também, que notícia, né? Lógico que a gente tem que se informar, a gente tem que saber o que está acontecendo, mas qual que é a sua, não falo opinião, mas a sua, como que se diz? Orientação. A sua orientação em questão das informações. Você acha que a pessoa tem que buscar mesmo essas informações? Porque se a pessoa se busca, se enche da informação, daí a pessoa fica meio paranoica, ela pode até não ter o sintoma da ansiedade, mas ela por estar buscando muito a informação, saber quantos que morreram, como que tá a pandemia, tudo, ela se enchendo da informação, ela pode ficar meio vir uma crise de ansiedade nela. Qual que é a sua dica, a sua orientação como um profissional da psicologia para essas pessoas? Para nós, na verdade, não para essas pessoas, para o Brasil, para o mundo inteiro. Vai depender muito de quem é essa pessoa de que a gente está falando. Se é uma pessoa que ela já tem o transtorno de ansiedade, o ideal é evitar ter esse tipo de notícia, né? É claro que algumas informações a gente sempre vai ter que ter. Então, a gente tem que ter acesso às informações. Mas, quando eu começo a pesquisar muito sobre isso, a ver isso várias vezes no dia, e eu percebo que isso tem me causado um desconforto para além do normal, isso tem me gerado mais ansiedade, aí o ideal é me afastar disso. Então, aquilo que está gerando mais ansiedade, tem alimentado mais os seus sintomas, alimentado mais as suas preocupações, ainda mais se é uma pessoa que anterior à pandemia já tinha preocupações relacionadas à higiene, a vírus, né, a coisas do tipo, ou medo da morte. Ter muito acesso a essas notícias pode intensificar essas questões. E aí, nesse caso, é importante evitar, né? Buscar ter acesso somente às informações que realmente são muito necessárias. Agora, eu não preciso, por exemplo, ficar ali assistindo o jornal todos os dias, vendo aquelas cenas, né, de pessoas enterrando seus familiares, vendo ali várias reportagens falando de como está a situação. Isso não é necessário, isso pode acabar gerando um prejuízo maior. Mas é claro que eu tenho que me informar sobre como me prevenir, como me cuidar, como está a situação, né? Mas isso não precisa ser algo que está ali no meu dia a dia constantemente, porque tem pessoas que acabam se sobrecarregando com esse tipo de informação e ficam o tempo todo pesquisando, o tempo todo assistindo vídeos, assistindo reportagens. Então, isso acaba podendo trazer um prejuízo. Mas se a pessoa não se sente mal com isso, se a pessoa não tem, né, esse transtorno de ansiedade, a ansiedade dela é adaptativa, se isso não causa nenhum desconforto nela, aí ela pode ficar à vontade para assistir, né, aquilo que ela quiser, desde que você se sinta confortável com isso, desde que isso não te cause prejuízos, desde que isso não te faça mal. E uma outra pergunta aqui que me mandaram também
Se a ansiedade dá sensação de frio na barriga. Sim, dá sensação de frio na barriga, né? Pode dar, como eu falei, algumas pessoas vão ter esse sintoma e outras vão ter outros, né? Então, e não é um sintoma isolado que determina. Então, pode ser sim que você tenha a sensação de queimação no estômago, ou até ali um incômodo no estômago, ou esse frio na barriga mesmo. E uma outra pergunta é se a ansiedade pode atrapalhar no sono. Sim, a ansiedade pode atrapalhar no sono, não é uma regra. Algumas pessoas, assim como na alimentação, podem dormir um pouco mais do que o normal por conta da ansiedade. Muitas vezes como uma estratégia, não que seja totalmente consciente, mas muitas vezes como uma estratégia até de não ter que lidar com aquela ansiedade, não ter que lidar com os pensamentos e com as suas emoções. E a pessoa acaba dormindo muito mais do que o normal. E assim ocorre também o contrário, da pessoa não conseguir dormir da mesma forma que dormia antes, ou de acordar várias vezes durante a noite, ou de demorar muito tempo para pegar no sono. E isso acaba ocorrendo muitas vezes pela quantidade de preocupações que ela tem ao se deitar, ao tentar dormir, né? E vem vários pensamentos, muitas vezes a pessoa ansiosa ela fica repassando tudo o que aconteceu durante aquele dia e questionando muitas daquelas situações, ou ela fica muito preocupada com o dia seguinte, com aquela semana, com o que ela tem para fazer. E aí até uma orientação, né? Claro que eu vou falar melhor sobre isso na semana que vem, mas uma orientação para você que está com dificuldade de dormir, se for uma questão de preocupação com o que está para acontecer, de você sempre anotar. Porque se eu anoto, meu cérebro ele não vai precisar ficar me lembrando toda hora daquilo. E aí eu consigo descansar melhor. Uma outra pergunta, né, que na verdade foi um comentário que a pessoa mandou aqui para a rádio na outra semana, foi: há alguns anos eu fazia tratamento psicológico e fazia uso de medicamento. E depois de um tempo parei de fazer uso e também parei com o tratamento. Hoje sou muito ansioso e às vezes fico abatido. Qual a recomendação? Bom, a recomendação seria que você pudesse voltar com esse tratamento, né? Se você tomava medicação, provavelmente é porque você tinha mesmo um transtorno de ansiedade e ele já estava num nível bem intenso. Porque em alguns casos não é necessária a medicação, mas se já está no nível, né, bem alto ali, elevado, aí é interessante sim que a pessoa use a medicação que o médico passou, né? Aí nesse caso o psicólogo, ele vai fazer um encaminhamento para você ir ao psiquiatra e tomar as medicações necessárias para ajudar no controle dos sintomas. E aí, como você vai lidar com essa ansiedade, o psicólogo vai te orientar, porque cada caso é um caso. O que gera ansiedade para mim pode não ser aquilo que gera ansiedade para você. Então, a orientação ela é muito particular. Então, a orientação que eu te dou hoje é que se você tiver condições, que você possa voltar a fazer esse tratamento psicológico. E aí o psicólogo vai te orientar se é necessário você voltar a tomar essas medicações, né? Aí ele vai te encaminhar, se não, você continua com atendimento psicológico para poder conseguir lidar com o nível de ansiedade que você está tendo. Mas na semana que vem também eu vou dar algumas orientações gerais, né, de como poder lidar com ansiedade. E aí teve um outro comentário, né? Amei o programa da rádio, estou esperando a psicóloga Camila e minha amiga falar sobre ansiedade. E essas foram as perguntas. Certo. A pessoa que está nos ouvindo aí, como que ela sabe se ela... Outra pergunta, eu lembrei agora. A pessoa pode ter todos esses sintomas e não ser diagnosticado com ansiedade? Ou não, se ela tiver, mesmo que seja um ou outro, mas se ela tiver no parâmetro geral, todos esses sintomas, pode-se dizer que é uma ansiedade mesmo? Pode-se dizer não, pelo parâmetro técnico do psicólogo, é ansiedade ou não? Dependendo do caso, pode ser outro tipo de transtorno, outro tipo de coisa que não seja ansiedade? Alguns outros transtornos, como por exemplo a depressão, ela causa alguns sintomas parecidos, mas não todos.
como, por exemplo, né, essa sensação de que algo ruim vai acontecer, a questão da dificuldade de concentração, baixa na criatividade. Alguns vão ser parecidos, mas todos não. Então, quem tiver todos esses sintomas, né, o que é difícil também, porque normalmente uma pessoa ela não tem todos, né, pode ocorrer, mas é mais difícil ter todos. Quem tiver todos esses sintomas ou próximo, é mais, é, é mais comum que seja mesmo a ansiedade. Mas lembrando que sempre tem que ser descartada a questão fisiológica, a questão biológica. Então, se a pessoa já foi ao médico, identificou que não tem nada físico causando isso, Tá. aí a gente entende que sim. Como que ela, quem que encaminha ela para o psicólogo? Vamos colocar numa rede pública. Ela pode ir diretamente marcar uma consulta com o psicólogo, ou na rede pública não, ela tem que ir para o médico vai fazer a indicação dela para o psicólogo. Na rede particular, eu acho que já pode ir direto para o psicólogo. Como que funciona na rede pública? Na rede particular, ela pode procurar diretamente o psicólogo ou ela pode também ser encaminhada. Às vezes a pessoa já vai ao médico, né, particular, e o médico encaminha para o psicólogo, ou ela já vai ao psiquiatra e o psiquiatra encaminha para o psicólogo, ou ela procura por ela mesma. O que tem acontecido muito hoje é a pessoa já identificar que ela tem tido ali algumas características de determinado transtorno, e aí ela mesma procura pelo psicólogo no particular. Na rede pública, né, ela pode também procurar. Normalmente acontece por encaminhamento do médico. O médico encaminha e ela pode ter também esse acesso ao psicólogo pelo SUS. Certo, mas pela pessoa em si, não, né, ou só por encaminhamento, na rede pública. Ela pode procurar o psicólogo na rede pública ou só por encaminhamentos? Qual que é? Ela pode? Ela pode ir lá, Se né, ela no achar que posto, igual no UPA, isso, isso que você está falando, se ela acha que ela está com esse transtorno de ansiedade, ela acha que ela está muito tensa, muito triste, um pouco desses sintomas que você passou aqui. Ela pode ir lá numa rede pública e se consultar com um psicólogo ou não? Ela tem que ir no médico, daí o médico, se achar proveniente, vai encaminhar ela para o psicólogo, é Como isso? que funciona a rede pública, né? Eu acredito que quem faz uso da rede pública vai entender sobre isso. Você chega lá, você tem que dar o seu cartão do SUS. Aí eles vão perguntar o que você está sentindo e automaticamente eles já vão te passar para o médico. Aí depois que você passar ali para o médico clínico geral, que você vai ser encaminhado. Isso independente se for psicólogo, se for fonoaudiólogo, se for oftalmo, né? Na rede pública, infelizmente, tem essa dificuldade de você ir diretamente para o profissional especialista que você precisa. Então, costuma ser uma regra, dificilmente as pessoas conseguem ter um acesso direto ao psicólogo no SUS, né? Normalmente, você tem ali obrigatoriamente que passar pelo clínico geral. Certo. Só para encerrar aqui o nosso quadro, qual que é o profissional que ela vai procurar? Ou como que ela vai saber que profissional que ela vai procurar? Ou psiquiatra ou psicólogo? Como que ela... Que psicólogo, que profissional que ela procura? Bom, o psiquiatra, como eu falei, ele vai passar para você as medicações que vão aliviar ali os sintomas. O psicólogo, ele vai te ajudar a lidar com a sua ansiedade, a buscar de onde que vem essa ansiedade, o que tem sido gatilho para sua ansiedade e como você lidar com o que tem gerado esses sintomas. Então, é um tratamento em conjunto. Só que, como eu falei, nem todo mundo que vai no psicólogo por conta de ansiedade tem obrigatoriamente que ir ao psiquiatra. Se necessário, o psicólogo ele vai fazer esse encaminhamento ao psiquiatra. Se você está vendo que está causando, assim, muitos sintomas físicos, você pode ir diretamente ao psiquiatra, só que esse psiquiatra ele vai te encaminhar para o psicólogo. Então, sempre procurar o psicólogo e, se necessário, esse psicólogo vai te encaminhar para o psiquiatra e aí você pode fazer o atendimento em conjunto com os dois, né? Então, não tem, assim, uma regra exatamente, mas quem tem ansiedade, o ideal é sempre fazer o acompanhamento psicológico, porque
Caso contrário, você não vai saber como lidar com essa ansiedade. E só a medicação, ela não vai ali te ajudar a descobrir como lidar com isso ou identificar de onde está vindo isso. Ela vai aliviar mesmo o sintoma, né? Vai te deixar ali um pouco mais calma, dependendo da medicação, para que você não sinta tanto aqueles sintomas físicos. Certo, 10 horas e 19 minutos, horário aqui do MS, quadro Minha Psique com a psicóloga Camila. Dá uma dica geral aí para pessoa que tem ansiedade, já está comprovado que ela tem ansiedade, e a pessoa que está nos ouvindo agora aí, ou pelo canal do YouTube, você que está nos ouvindo vai estar acompanhando pelo canal do YouTube, você que está ao vivo aí, aqui na rádio agora, ou você que está acompanhando pelo Facebook, pelo aplicativo, a pessoa que tem alguns desses sintomas aí, dá uma dica, orientação, aí como que a pessoa deve se portar. A pessoa que já tem ansiedade, já está comprovado pelo psicólogo, pelo psiquiatra, que ela está fazendo tratamento, tem a ansiedade, e a pessoa que, pelos relatos que você deu, ela se enquadra em alguns desses aí. Bom, a principal orientação é procurar o psicólogo, né? Não tem orientação melhor que essa. Mas, para além disso, né, uma orientação aí que eu dou é de você avaliar os seus pensamentos. Porque tudo começa nos pensamentos. Eu tenho um pensamento, aquele pensamento ele me gera uma emoção ou um sintoma que vai fazer com que eu me comporte de determinada forma. Então, a melhor forma de você conseguir aí lidar com essa ansiedade é você avaliar os seus pensamentos. Observar o que você tem pensado. Quais são os pensamentos que surgiram naquele momento que você está tendo sintomas? Será que esses pensamentos são verdadeiros mesmo? Porque se você conseguir identificar que eles não são, isso pode aliviar os seus sintomas. Certo, 10 horas e 21 minutos, você está ouvindo o quadro Minha Psique. Eu agradeço a presença aqui do quadro de estreia, que já era para ter estreado faz dia, mas devido a mim, não foi a doutora, a psicóloga não, foi devido a erro nosso aqui, a gente adiou esse quadro e estamos estreando esse quadro hoje. Eu deixo os microfones aí para ela fazer alguma consideração final aí que ela queira, e próxima quarta-feira às 9h30 estamos de volta com o quadro Minha Psique. Eu quero agradecer a vocês que estiveram nos ouvindo hoje. Espero que vocês estejam aqui na próxima semana. Então, como o João falou, toda quarta-feira vai ter o quadro Minha Psique. E cada quarta-feira a gente vai trazer um conteúdo diferente. E aí, se vocês quiserem mandar sugestões, vocês podem mandar aqui para a rádio ou lá no meu Instagram. E que a gente vai buscar trazer aquilo que vocês sentem mais necessidade de saber nesse momento. Então, uma ótima semana para vocês e procurem um psicólogo para te ajudar a lidar com a sua ansiedade. Certo, 10 horas e 22 minutos. Obrigado aí, psicóloga Camila. Continue ligado aqui no programa Conexão Voz Amiga.